Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados, estamos felizes de mais uma vez estarmos na igreja Batista Nova Vida, a convite do nosso pastor Edson Magalhães, este homem de Deus. É sempre um prazer todas as vezes que nós somos convidados estarmos aqui com os irmãos. Amém? Amém. Vamos ler um tema muito bonito, por sinal, o tema deste evento, desta festividade, aniversário do templo, que se encontra em Gênesis, capítulo 41, versículo 52, parte B. E diz assim a palavra de Deus: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Repete comigo assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E agora diz assim: Deus faz crescer. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Amados, a história de José é uma das histórias mais ricas e mais bonitas da Bíblia Sagrada. Se nós olharmos, começando no capítulo 37, ele se estende até o capítulo de número 50. Até o capítulo de número 50. Então, no capítulo 37 até o capítulo 50, são 13 capítulos da Bíblia que falam da história de José. E o que eu acho interessante é que a Bíblia, ela dá detalhes da história de José. A Bíblia é enfática, a narrativa é rica e cheia de conteúdo. O capítulo 37 nos dá algo muito interessante. A Bíblia começa dizendo que Jacó peregrina, Jacó mora, habita na terra das suas peregrinações. A Bíblia mostra Jacó habitando em Canaã. E diz o texto no capítulo 37 que José era da idade de 17 anos. José tinha 17 anos. O que eu acho interessante é que quando José se tornou governador do Egito, ele estava com 30 anos de idade. A Bíblia diz isso. Ou seja, de 17 anos no capítulo 37 até os 30 anos, quando ele foi governador do Egito, se passaram 13 anos de idade. Se passaram 13 anos de vida. E eu quero te dizer uma coisa: 13 anos, e a vida de José não foi fácil. Foi meio complexo, foi complicado, foi difícil, foi problemático. Mas Deus estava guiando José. Deus estava direcionando José. Eu quero dizer para vocês que por mais complicado que tenha sido ou que esteja a tua vida, por mais difícil que ela esteja, por mais complexo que aparente ser, eu quero dizer para você que Deus está direcionando você. Deus está direcionando a tua vida. Você crê nisso? Você é porque acredita. Mas missionário, mesmo na dificuldade, Deus está me direcionando. Deus está te direcionando para algo muito grande, para algo muito maior. E tudo que você tem enfrentado tem se somado experiências que lá na frente você vai contar e você vai rir e vai dar gargalhada do passado. Sabe por quê? Porque você vai sorrir de alegria, você vai voltar a sorrir. Deus vai colocar um novo cântico na tua boca. Você crê nisso? Ainda bem que eu estou falando para uma plateia hoje de adoradores, para um povo que crê, para um povo que acredita. E coisa boa é quando a gente acredita nas coisas de Deus. E quem acredita está pregando aqui esta noite. Eu acredito que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó ainda faz no século 21. Mas missionários, fazem mais de 3.000 anos que Deus fez isso na vida de José. Mas Deus pode mudar a tua história. Deus pode refazer a tua história. Deus pode mudar tudo e fazer do jeito que Ele quer. Glória a Deus. Eu creio que nesta noite Deus está mudando histórias aqui, Senhor. Deus está refazendo histórias aqui, Senhor.
Eu creio que esta noite a tua história que está escrita com letra minúscula, Deus está escrevendo a tua história com H maiúsculo esta noite. Uma grande história para a tua vida. A tua história não vai ser de forma algum conto, não. Um conto todo mundo conta, e no final não é nada daquilo que contaram, mas a tua história sim vai ser uma grande história, vai virar notícia, todo mundo vai saber, todo mundo vai querer ouvir. Foi mesmo, Jesus fez isso na vida dela, Jesus fez isso na vida dele, foi fato, eu estava lá, Jesus fez, Jesus faz, Jesus faz, Jesus faz, Jesus vai fazer na tua vida, crente. O que eu acho interessante é que crescimento, o tema é Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Fala crescimento. E quem dá o crescimento é Deus. Quem faz crescer é Deus. O grande é Deus, o poderoso é Deus, aquele que faz é Deus. Quem manda é Deus. Quem executa é Deus, quem promete é Deus, quem cumpre é Deus, quem abre porta de emprego é Deus, quem exalta é Deus, quem bota na cadeira é Deus, quem derruba o orgulhoso é Deus, quem exalta o humilde é Deus. Deus é que faz tudo na tua vida, meu irmão. E Ele está dizendo essa noite para você: eu faço. Eu faço. Eu vou fazer. Se prepare, irmão. Vai ficar um monte de gente de boca aberta. Vai ficar um monte de gente assim, ó, sem saber o que foi isso. Como é que foi isso? Mas é ela mesmo, é ele mesmo. Como é que foi isso? Tem certeza? Fala para mim, conta direito essa história. Aí você vai dizer assim: bem que o missionário disse que Deus faz, que Deus vai fazer, que Deus ainda muda história no século XXI, que Deus faz crescer na terra da aflição. Deus vai fazer você crescer, né? Só que o que eu acho interessante falando em crescimento é que crescimento só acontece, humanamente falando, secularmente falando, quando está tudo favorável. Né, pastor? Crescimento só acontece quando o clima é favorável, quando a terra é favorável, quando as sementes plantadas ali são favoráveis, quando tudo está favorável. Aí o crescimento acontece. Isso humanamente falando. Só que o texto fala que Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, Deus faz você crescer mesmo estando tudo desfavorável. Glória a Deus. Incrível isso, na verdade. Isso é forte, hein? Isso é forte, pastor. Deus faz você crescer mesmo estando tudo desfavorável. Deus contraria a ciência, contraria a química, contraria a fisiologia. Deus contraria tudo e manda dizer a você essa noite: eu faço crescer mesmo estando tudo desfavorável. Deus faz crescer mesmo estando tudo desfavorável. Deus faz crescer mesmo estando tudo desfavorável. No deserto, como é que pode Deus fazer crescer no deserto? Deus está dizendo essa noite: eu vou fazer crescer no deserto. E você vai crescer. O clima não está dos bons para a tua vida. As coisas não estão nada boas. O cenário não está complicado. As notícias não são animadoras. A crise talvez tenha batido na tua porta. Talvez o desemprego chegou bem pertinho. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus faz crescer na terra da aflição. Mesmo com crise, mesmo com desemprego, mesmo suave fechando as portas, mesmo tudo dando errado, Deus está dizendo: eu faço crescer, eu faço crescer, eu faço crescer. Eu dou vitória, eu abro porta, eu exalto, eu mando, eu levanto, eu faço na tua vida. Você crê nisso? Isso é para quem acredita. Isso é para quem acredita. Eu conheço um homem de Deus. O nome dele é Ivonaldo. E o irmão Ivonaldo, ele era do interior aqui de Pernambuco, que ele nasceu lá. Santa Vitória do Cambucá. E ele, lá perto de Surubim. E ele muito novo, doente, a família não entendia ele, botou ele para fora de casa. Ele não teve
outra coisa a não ser vir para Recife. Veio para Recife e ele contando, foi morar numa favela chamada Mata 7, porque lá o povo matava a gente mesmo. Era uma mata não, porque matavam mesmo, era Mata 7. O pessoal costumava derrubar mais de uma, era Mata 7. Aí você era sério lá, viu? E depois dessa favela Mata 7, ele foi morar noutra favela que era entra pulso e sai no tapa. Quer dizer, já estava ruim o negócio, ficou pior ainda. Mas o meu Deus faz você crescer na terra da aflição. E ele contando o testemunho, ele morava num barraco de tábua, pastor. Um barraco de tábua. E a porta da casa não tinha porta. A porta era uma porta de geladeira. Aquela geladeira velha, até aquelas portas. A porta da casa dele era uma geladeira velha. Mas ele foi para a igreja, se converteu, Jesus salvou ele. Ele morando num barraco de tábua, uma porta de geladeira na frente. Mas o meu Deus ainda existe. O meu Deus está vivo. O meu Deus ainda fala no século 21. E certo dia Deus falou para ele assim: eu vou te exaltar na terra, e tu vai andar de um lado para o outro, tu vai andar até fora do país. Como é que pode? Um homem que morava numa casa de tábua, e na porta era uma porta de geladeira, e Deus fazia uma promessa dessa para ele. Eu quero te dizer que os anos passaram. Hoje o irmão Ivonaldo não é mais o irmão Ivonaldo, é o irmão Ivonaldo Albuquerque. O cantor Ivonaldo Albuquerque, todos vocês conhecem. E o homem hoje é empresário, o homem hoje vai para o exterior e anda de avião para cima e para baixo. Sabe por quê? Porque o meu Deus faz crescer na terra da aflição. Deus vai te fazer crescer na terra da aflição. Você crê nisso? Quem crê está aqui essa noite? Deus dá o crescimento. O apóstolo Paulo disse, e Deus dá o crescimento. O que eu acho interessante nas coisas de Deus, pastor, é como Deus faz as coisas. José criava gado, José criava ovelhas. A família de José era de pastores de ovelhas e vaqueiros de gado. Tanto é que quando a Bíblia fala que os irmãos de José foram para o Egito, que José chegou perante Faraó, ele disse que seus irmãos eram homens que cuidavam do gado e cuidavam das ovelhas. Só que eles foram para o Egito. Tem uma coisa interessante aí. Eles foram em cima de jumento. Se você vê o texto bíblico é rico, a narrativa é muito rica. E diz assim que os irmãos de José foram em cima dos jumentos para o Egito. O que eu acho interessante, olha como Deus faz. Quando o faraó, quando José falou, se manifestou a seus irmãos e falou com o faraó, diz a Bíblia Sagrada que o faraó mandou que eles fossem de carros, voltassem de carros para Canaã, para buscar o seu pai Jacó. Ora, amados, imagine o meio de transporte no sol escaldante do deserto e você em cima de um jumento, saindo de Canaã para Ramesses, no Egito. Eu quero te dizer uma coisa, e tem gente que hoje ainda reclama de ônibus, pastor. Tem gente que reclama de ônibus, reclama do metrô. Imagina você em cima de um jumento, 3 dias de deserto. Eu quero te dizer uma coisa essa noite, é muito forte isso. Eles foram de jumentos pelo deserto. De jumento, viu? Pelo deserto, no sol de mais de 40 graus, água escassa, mas eles voltaram de carros. Eles voltaram nos carros do faraó do Egito, os melhores carros do Egito, para buscar Jacó. Eu fico imaginando Jacó na varanda esperando eles voltarem. E quando Jacó olha, por vocês não foram de jumento, o que é aquilo? Lá vem aquela caravana de carros para levar Jacó para o Egito. Eu quero te dizer uma coisa. Talvez a sua vida esteja assim. Você está numa situação difícil. Talvez você esteja no meio do deserto, no sol de mais de 40 graus.
Talvez você esteja, o meio de transporte seu hoje seja isso, o meio de transporte complicado. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus ainda muda a situação. Deus ainda dá carro, viu, pessoal? Deus ainda dá carro, viu? Deus dá carro, viu? Eles vieram em cima de jumento e voltaram em carros do Egito. Deus mudou o transporte ou não mudou? Quem foi que mudou a história? Foi quem? Deus faz crescer na terra da aflição, não faz? Eu chego em cima do jumento, eu fico imaginando, porque um transporte mais adequado naquela época eram camelos. Era o transporte mais adequado. Mostrava status, posição. Mas você chegar em cima de jumento é complicado. O próprio Jesus andou em cima do jumento para entrar em Jerusalém, e o povo diz: isso é o rei em cima do jumento. Porque o jumento sempre foi discriminado. Até hoje, ninguém quer comprar nem o jumento, né? Eu nunca vi o jumento para louco. Jumento, isso aí não serve muito. É assim, jumento? Jumento não tem valor comercial, tem, pastor? Agora, se for um cavalo, né? Se for um manga larga, machador, aí todo mundo quer ter um. Agora, jumento, fala sério. Já viu alguém por aí? Vocês querem sair em cima do jumento aqui da igreja? Ninguém quer. Fica difícil, tá vendo? É complicado. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: Deus ainda muda situações. Deus muda histórias. Como é que pode? O cara entra no Egito, lá vem 10 irmãos de José entrando no Egito, em cima de jumento. Eu imagino os egípcios olhando assim, dizendo: tá de brincadeira. Aquilo é brincadeira, aquilo é uma piada. Que povo ali em cima do jumento. Só pode ser por eu. Eu quero te dizer uma coisa: você vai deixar de ser piada. Você vai deixar de ser motivo de riso para as pessoas. Aquelas pessoas que dizem: mas ela só anda com aquela roupinha. Vai mudar esse cenário. Mas ele só vive com aquela roupa. Mas aquilo ali daquela mata não sai com ele. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai mandar muitos coelhos. Deus vai mudar, viu? Em vez de jumentos, vai ter carros. Você crê nisso? Repete comigo assim: em vez de jumentos, vai haver carros. Em vez da desonra, vai haver dupla honra. Se prepara que Deus vai honrar na terra. Se prepara que Deus vai mudar o teu cenário. Se prepara que tudo vai mudar. Vai chover na tua horta. Deus está mandando a chuva serôdia temporã. Ei, vai ter chuva lá, viu? Glória a Deus. Vai chover lá, viu? Você crê nisso? Vai chover lá, viu? Vai chover, viu? Está seco, não está? Está tão seco, missionário. Mas está tão árido. O Senhor está dizendo a você: eu vou mandar chuva. Você crê nisso? Mas do lado esquerdo não tem chuva, do lado direito não tem chuva, está tudo seco. Mas lá em Gozém vai ter chuva, e chuva das boas. Deus reservou Gozém para o povo de Israel habitar no Egito. As pragas estavam lá no Egito, por toda parte, lado esquerdo, lado direito, norte, sul, leste, oeste, todas as direções. Mas em Gozém não, em Gozém tinha água potável, em Gozém tinha água mineral, em Gozém não faltava carne, em Gozém não faltava alimento, em Gozém havia um cuidado de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: pode faltar na casa da esquerda, da direita, no teu bairro, mas na tua casa vai ter coisa das boas. Porque nós estamos pregando um Deus Todo-Poderoso que faz crescer a terra da aflição. Deus faz crescer a terra da aflição. O que eu acho interessante é que Deus estava preparando José o tempo todo. Se nós observarmos na Bíblia, nós vamos ver que Deus estava preparando José o tempo todo. A Bíblia diz que José pastoreava ovelhas, mas diz a Bíblia que Jacó mandava José inspecionar os seus irmãos. Ou seja, já era uma posição de liderança, porque Jacó mandava que José inspecionasse. Ou seja, Deus estava preparando José para uma posição de liderança. Quando José chegou no Egito, pastor, de novo, Potifar comprou José dos ismaelitas, e diz a Bíblia que Potifar colocou José sobre toda a sua casa, para governar tudo. Ou seja, Deus estava preparando José para uma posição de liderança.
Quando José foi preso, diz a Bíblia que o carcereiro chegou com um molho de chaves e entregou na mão dele e disse: olha, toma conta de todas as servas. O presídio agora é com você. Você vai liderar o presídio aqui. Quem manda aqui é você, José. E José começou a liderar tudo ali dentro do presídio. Deus estava preparando José para algo grande. Então, o que está acontecendo, o que aconteceu, que não foi tão bom, Deus está preparando você para algo muito grande. Você vê isso? Tem algo grande na tua vida para acontecer. Deus vai te colocar numa posição de liderança e destaque. Aquilo que deu errado, não deu errado não. Foi um plano, faz parte do projeto. Deus está no negócio. Glória a Deus. Deus está trabalhando a teu favor. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está te preparando para algo grande. Todos os traumas do passado, todas as dificuldades do passado, são preparações de Deus na tua vida para algo grande, muito grande, que Deus está fazendo e vai fazer. Glória a Deus. Mas missionários, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza baseado no que a Bíblia nos diz hoje. A Bíblia diz que Deus me faz crescer e nos faz crescer na terra da nossa aflição. Ou seja, mesmo que tudo pareça que está errado, não está errado não, faz parte do plano. Glória a Deus. Faz parte do plano, viu? Faz parte do plano. Deus esta noite está dizendo a você: eu estou cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. E você não vai fracassar, você não vai morrer no deserto, você não vai morrer na casa de Potifar, você não vai morrer no presídio, não. Deus está te dizendo: eu estou preparando uma cadeira maior para você. Tem algo maior de Deus na tua vida. Deus tem algo maior, muito maior. Deus gosta de surpreender. E o que eu acho interessante, amados, é que Deus é Deus de surpresa. Eu vejo isso na narrativa. A Bíblia diz claramente que José saiu para inspecionar os seus irmãos. Mas naquele dia, olha que coisa forte, isso é forte. Naquele dia ele viajou para o Egito. Ora, ele não ia inspecionar os irmãos, a pedido do pai Jacó, mas ele viajou para o Egito. Mas por quê? Porque os irmãos venderam ele para os ismaelitas e os ismaelitas estavam indo para o Egito. Não é verdade? Mas no meu modo de ver, espiritualmente falando, é diferente. Deus tinha uma viagem marcada para José. Deus tinha uma viagem marcada para José. E era naquele dia. Eu quero te dizer uma coisa. Deus tem marcado coisas tremendas que vão acontecer na tua vida. Coisa grande que vai acontecer na tua vida. Deus está marcando na agenda dele, nos planos dele, nos propósitos dele. Algo muito grande está para acontecer na tua vida e você nem sabe. Glória a Deus. O que eu acho interessante, falando sobre isso, abrindo parênteses, é que Deus só revela 1%. Fala comigo assim, 1%. 1%. Deus só revelou 1% para José. Você sabia disso? Porque 99% Deus disse: eu não vou te mostrar. Agora eu quero te dizer uma coisa: Deus revela 1%, mas tem 99% para acontecer. Aleluia. Repete comigo assim: Deus revela 1%, mas tem 99% de coisas grandiosas para acontecer na minha vida. Deus só te revelou 1%. Ei, Deus só te revelou 1%. Deus só te revelou 1%. Tem 99% para acontecer. Deus só revelou a José. Olha o que Deus revelou para José. Vê bem, se não só foi 1%. Eu provo na Bíblia isso. Diz a Bíblia Sagrada: José sonhou que estava no campo e um molho de capim dos seus irmãos se prostravam perante o molho dele, o feixe dele. Depois ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Deus só revelou isso. Só foi 1%. Mas só que José, olha que coisa grande. José governou a casa de Potifar. José governou o presídio. José foi governador do Egito. José viajou o Egito
todo, de cima para baixo, de baixo para cima. José subiu no carro e todo mundo dizia: ajoelha diante dele, que esse desafinado paneia. José casou, José teve 2 filhos lindos, José perdoou seus irmãos, trouxe Jacó para cá, botou o povo em Gozém, foi dinheiro com força, geladeira lotada, guarda-roupa cheio, melhor do Egito, melhor da terra, melhor do linho. Glória a Deus. Deus fez 99% mais do que tinha revelado. O que Deus revelou para você é só 1%. Agora se prepara, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser coisa grande. Ei, Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Aí você diz: mas Senhor, é isso aqui. Eu quero te dizer uma coisa, só foi 1%. Mas o que Deus tem para fazer na tua vida é muito maior. Você crê nisso? O que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior. 2016 vai ser um ano de reviravolta, viu? Vai ser um ano de surpresa de Deus na tua vida. Deus vai te surpreender em 2016. Você crê nisso? Nós estamos no final de fevereiro. Até dezembro ainda tem o quê? São mais 10 meses, não é isso? Eu quero te dizer uma coisa. Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender você. Vocês imaginam como foi que José estava no presídio de manhã e chegou a notícia que o faraó estava chamando ele lá no palácio e mandaram fazer a barba do homem imediatamente, colocaram as vestes bonitas nele, linho puro do Egito, e mandaram levá-lo numa carruagem até o palácio do faraó. E quando ele chegou lá, o faraó disse: olha, eu sei que tu interpretas sonhos, mas eu estava na beira do Nilo e subiram 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras que engoliram as gordas, e depois eu voltei a sonhar e saíram 7 espigas cheias e depois saíram 7 espigas feias e comiam 7 espigas cheias. E José ouvindo aquilo, e Deus no coração dele: eu vou te exaltar, eu vou te engrandecer, eu vou mostrar que eu sou, eu vou fazer uma reviravolta na tua vida. Alguém vai mandar te chamar, viu? Alguém vai mandar te chamar, viu? Alguém vai mandar te chamar, viu? Você crê nisso? Deus vai mandar alguém te chamar. Ei, a terra do Lodebar vai acabar, a terra do desprezo vai acabar. Ei, você vai deixar de ser uma coisinha qualquer. É aquela crentezinha, para com isso, mas não, você vai ser crente, e crente das boas, crente cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Você vai ser respeitado nessa terra. Ei, se prepara que eu vou te chamar. Você que diz assim: ninguém me vê, ninguém me olha, eu estou sempre lá atrás, ninguém está me vendo, ninguém está me contemplando. Deus está dizendo essa noite: eu vou mandar te chamar, eu vou mandar te chamar, eu vou mudar a tua história. Glória a Deus. Se prepara. Quando te chamarem, você vai dizer bem que o missionário disse. Marque essa data de hoje, 28 é isso. 28 de fevereiro, 28 de fevereiro de 2016, marca aí, marca na tua agenda, marca 28 de fevereiro de 2016, marca aí, viu? Quando chamarem você, você vai ter bem que o missionário falou naquele povo. Eu preguei numa igreja, pastor, eu preguei numa igreja recentemente, e Deus me usou naquela noite de uma forma poderosa, e eu falei que Deus ia mandar, que o telefone ia tocar, que Deus ia mandar alguém ligar para você, e que o telefone ia tocar. Meu irmão, não foi sério, eu preguei domingo de noite. O irmão depois me encontrou e disse: missionário, eu sou pregando domingo à noite. Na segunda-feira pela manhã, um homem que fazia muito tempo que não ligava para mim, que sempre pedia para eu trabalhar para ele, me ligou e disse: venha para cá que eu estou precisando de você. Deus vai mandar te chamar, 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 Deus vai mandar do dia para a noite. Em fração de segundos, Deus muda tudo. A história não vai se repetir, vai ser uma nova história na tua vida. Forte isso. Forte. Mas missionário, vai mandar te chamar. Deus mandou chamar José. É incrível isso, não é forte? E José estava aproximadamente 3 anos no presídio. Agora, o que eu acho incrível em José é que José não reclamava. José não reclamava. É o contrário de muita gente por aí. Tem gente que só faz reclamar. José não, José só adorava, só louvava, só engrandecia.
Quando o faraó chamou ele, disse: eu ouvi que tu fazes, que tu interpretas a história. Ele disse: isso não está em mim, faraó. Isso está em Deus. Ele é que me dá a interpretação. Ele dá a resposta de paz a faraó. Olha, o cabo aqui foi humilhado, foi vendido, foi parar na prisão injustamente. O homem que foi caluniado de adultério, sendo inocente, e chegar no final de tudo e dizer: faraó, isso não está em mim, não, está nele. A minha fé a cada dia maior. Deus gosta de crente assim. Crente como os três da fornalha. Olha lá dentro do nosso. Sabe de uma coisa? O nosso Deus vai nos livrar. Agora, se não livrar, não tem problema não. A gente vai para o fogo do mesmo jeito. Agora, a gente não vai deixar de adorar esse Deus. Agora, crente que com a topada já quer sair da igreja. Porque anda de metrô, já quer se desviar. Tu não me deu meu carro, vou embora, Jesus. Vai-te embora. Porque nós estamos aqui para adorar. Com carro, sem carro, de metrô, de ônibus, busão, de carona a pé. A gente vai em cima do jumento. Aí a gente adora ele, meu irmão. Não é verdade? Deus gosta de crente assim. Na chuva, no sol, tempestade, no olho do furacão, e ele está dizendo: glória. Agradecido ao Senhor. A sua benignidade dura para sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Deus gosta disso, amado. Adore na prova, adore na luta, adore na dificuldade. Cante ao invés de reclamar. Agradeça. Faça como José, depois da prisão, depois da casa de Potifar, depois de ser vendido, ele disse: faraó, isso não está em mim, está em Deus. É Ele que é o Senhor de tudo. Amém? Para terminar agora, 9 horas. Repete comigo assim: Deus me faz crescer na terra da minha aflição. Recebe graça de Deus. Recebe força para caminhar. Recebe renovo essa noite. Recebe cura para a tua enfermidade. Recebe libertação para a tua marido. Recebe força, unção e graça de Deus para a tua vida. Que o Senhor abençoe essa igreja, o pastor Edson Aguilera e todos os membros dessa igreja. Em nome de Jesus, amém? O pastor Edson vai fazer o convite. E eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu sempre estou orando por essa igreja. Então continue orando pelo missionário brasileiro, amém? E Deus nos faz crescer na terra da